bem-vindos, doutores, aqui ao nosso plantão de dúvidas da Escola Superior da Advocacia. Essa foi uma ideia muito bacana que a Escola da Advocacia, Superior da Advocacia da OAB de São Paulo teve para disponibilizar os colegas diante aí da proximidade da entrada do novo código em vigor, e é muito importante que os colegas participem, enviem aí as suas dúvidas. Nós temos recebido algumas dúvidas que temos procurado dirimir aqui e tratar ao longo dessas bate-papos que a gente tem gravado aqui para vocês, e estamos aqui aguardando sua pergunta para tentar, dentro do possível, ajudar todos os advogados a estarem bem preparados aí para o novo código que já entrando em vigor aí, e vamos ter que começar a viver essa nova realidade. Vou então começar aqui falando de uma pergunta que uma colega nos fez. A pergunta é um pouco comprida, na verdade ela conta aqui algumas questões antes de fazer a pergunta, porque ela trata da questão do artigo 272, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que permite que a intimação agora nos processos possa se realizar na pessoa jurídica, na pessoa da sociedade de advogados e não mais no nome do advogado. Qual é a dúvida da colega? Na verdade, ela diz que ela tem um escritório que atende processos em todo o país, e todos nós sabemos que nessas situações o advogado é obrigado a ter uma inscrição suplementar nas outras comarcas onde ele presta serviços, para que possa receber as intimações e desempenhar suas atividades dentro de outros processos. E essa questão é a questão que a colega levanta, porque o artigo 272, parágrafo 1º do novo Código, estabelece, só vamos ler aqui juntos para que a gente possa esclarecer a questão. O artigo 272 fala: quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Aí o parágrafo 1º. Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Então vejam só, doutores, a questão da colega seria essa. O escritório terá que ter inscrição complementar? Como é que ficaria essa situação? Na verdade, essa questão da inscrição complementar não é regulada pelo Código de Processo Civil, né? A questão é tratada mais no âmbito entre a OAB Federal, os tribunais de justiça. Então, o que o novo Código de Processo Civil permitiu com esse dispositivo foi uma forma alternativa para que não fique, por exemplo, aqueles escritórios que têm 40, 50 membros, às vezes mais até, temos escritórios aí com 200 advogados associados, não fique saindo publicação em nome de todos eles, e vem aquele calhamaço de publicações, só de nome de advogado tem 3 páginas de publicação. Então, na verdade, a ideia foi facilitar essas questões para grandes escritórios, permitindo que a publicação seja feita em nome do escritório e não em nome dos advogados pessoas físicas. Agora, quanto a essa questão do registro perante os tribunais de justiça, as ordens, as OABs estaduais, para fins de cadastro suplementar, não ficou definida por essa regra criada pelo Código. Acredito que essa questão ainda terá que ser objeto aí de discussão dentro das OABs, com as OABs estaduais e com o Tribunal de Justiça, para fins de entender como é que vai se dar essa questão, como é que vai ficar regulamentado isso. O Código de Processo Civil não trata dessa questão, apenas dá essa opção aos advogados de que possa ser solicitada que a intimação seja realizada em nome da pessoa jurídica, do escritório de advocacia, e não dos advogados pessoas físicas. Até por conta de facilitação. Muitas vezes o advogado sai do escritório e aí a publicação sai em nome dele, então tem que ser comunicado no processo a saída do advogado, pedir que a publicação saia em nome de outro. Então, quando são esses escritórios grandes que têm rotatividade de membros, fica muito mais fácil que as publicações saiam em nome do escritório. O controle é muito mais simples e muito mais tranquilo, né? Então, me parece que seria nesse sentido. Quanto a essa necessidade da inscrição complementar, me parece que ainda vai haver necessidade disso ser regulamentado. O Código realmente não trata disso, no que me parece correto, porque essa questão, na verdade, é muito mais de âmbito administrativo do que de âmbito procedimental, que é o que as regras do novo Código de Processo tratam de uma maneira geral.
Doutores, vamos lá. A segunda pergunta que nos chegou, que na verdade não é nem uma pergunta, são várias perguntas no mesmo sentido. Eu procurei reunir aqui essas perguntas dentro de um mesmo contexto para a gente poder tratar, que é a questão da nova audiência de conciliação e mediação que dá início aos processos. Porque, na verdade, nós temos aí agora uma regra, né, de que todos os processos, o procedimento agora é apenas o procedimento comum, não temos mais o procedimento ordinário ou sumário, só existe o processo de conhecimento pelo procedimento comum, e todas as ações do procedimento comum se iniciarão pela realização de uma audiência de conciliação e mediação. E uma dúvida que nos chegou aí frequente dos colegas é com relação à obrigatoriedade dessa audiência. Porque, na verdade, o Código, no artigo 334, que trata dessa audiência, o novo Código regulamenta isso no artigo 334, e ele diz o seguinte, ele diz que todos os processos começarão por essa audiência, e aí o parágrafo 4º do artigo 334 estabelece: a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. E aí depois regulamenta, inciso 2º, o autor, quando não admitir a autocomposição. Aí, parágrafo 1º, o autor deverá indicar na petição inicial o seu desinteresse na autocomposição. Está lá no artigo 319, inciso 7º, que é um requisito da petição inicial para o novo processo, que o autor indique se não quiser a audiência de conciliação e mediação. Caso ele não indique isso na petição inicial, ela será realizada. E aí, diz ainda no parágrafo 5º, e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Então vejam só, doutores, a questão é, todo o processo de conhecimento terá esse procedimento. Se iniciará pela petição inicial, provocação do autor, e em seguida será designada uma audiência de conciliação e mediação. Essa audiência somente não se realizará, acabamos de ver aqui o dispositivo, se o autor na inicial disser que não quer, ou se o réu, no prazo até 10 dias antes da data da audiência, expressamente se manifestar que não quer. E aí, como eu disse, a dúvida que fica é, como diz o inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 334, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Então, qual é a dúvida que surge? Se o autor diz na inicial que não quer, me parece que aí, nesse caso, o juiz nem vai marcar a audiência, provavelmente. Não acredito que surjam maiores dúvidas. Agora, a questão principal é o autor não fala que não quer. Ou seja, o juiz marcará a audiência e mandará citar o réu para essa audiência. E aí o réu, até 10 dias antes da audiência, tem o prazo para se manifestar sobre essa audiência. E ele diz que não quer. Basta o não querer do réu para essa audiência não se realizar, ou é necessário que ambas as partes digam que não querem a realização da audiência? Pela literalidade do inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 334, me parece que ambas as partes devem se manifestar o desinteresse nessa audiência. Se uma só delas se disser não ter interesse, me parece, pelo menos antes de vermos aí como vai ser a interpretação dos juízes, dos tribunais a respeito, mas num primeiro momento a ideia que passa é que não haveria a audiência seria realizada da mesma forma caso apenas uma das partes diga. Isso pode parecer não ter maiores consequências, maiores desdobramentos também, mas se a gente analisar os outros parágrafos do artigo 334, que trata da audiência, nós vamos ver que isso pode ser um problema, doutores. Porque, vejam só, o parágrafo 8º desse mesmo artigo 334 diz: o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertido em favor da União ou do Estado. Então vejam só o que aconteceu, doutores. O legislador, nesse dispositivo, estabelece que será iniciado o processo por essa audiência e que, pelo menos como eu disse agora há pouco, literalmente interpretando o dispositivo, ambas as partes devem manifestar o desinteresse. Se ambas não manifestarem o desinteresse, haveria a realização da audiência. Então vamos colocar o seguinte exemplo.
o autor não fala nada que não quer audiência. E aí o juiz designa a audiência. Aí o réu, 10 dias antes da audiência, fala, olha, eu não quero, não tenho interesse na realização da audiência. O juiz não fala nada. Essa audiência vai se realizar ou não? Fica a dúvida, porque o réu disse que não queria, mas o autor não falou nada. E, ainda que se realize, poderá haver incidência dessa aplicação de multa contra o réu que não compareceu à audiência, já que ele expressamente disse que não tinha interesse? Me parece que vai ser uma questão que vai ter que ser solucionada na praxe forense, porque a interpretação do código parece dar a entender a obrigatoriedade da realização, inclusive com essa penalidade, dizendo que o não comparecimento é ato atentatório à dignidade da justiça. A intenção do legislador é muito clara e, a meu ver, muito boa e defensável. A ideia foi, vamos tentar conciliar e mediar as partes, vamos tentar resolver o conflito de forma consensual, sem a necessidade do processo, da instrução, da briga. Ótima ideia. Agora, como isso vai ficar na prática? Me parece que não dá para obrigar a pessoa a comparecer na audiência, especialmente se ela expressamente disser que não quer a audiência. Então, o autor não quer ver o réu nem pintado de ouro na frente, ele tem problemas pessoais com o réu. Aí ele diz na inicial que não quer audiência. Mesmo assim, o juiz marca, o réu não fala nada. Essa audiência vai ter, o autor será obrigado a ir, senão ele vai ter que pagar uma multa para o Estado por não ir na audiência. Não sei como vai ficar essa questão. Me parece que a prática vai ter que dirimir essa dúvida, que é uma dúvida que a gente tem se deparado bastante com diversos advogados questionando como é que isso vai se dar. Me parece que a forma seria essa, não vejo outra solução, outro meio de compor isso. Vamos aqui ver outras questões que temos aqui ainda também. Ainda mais ou menos dentro dessa mesma linha, nós temos uma pergunta aqui relativamente à defesa, ao início do processo. Há uma pergunta aqui sobre, na verdade, mais de uma pergunta que tenta tratar da questão da contestação e da reconvenção, porque o novo código também mudou a sistemática da reconvenção. O novo código estabelece agora, no artigo 343, que a reconvenção será apresentada juntamente na contestação. E essa é justamente o teor da pergunta aqui que eu selecionei, que diz isso. Como vai ser essa coisa? A reconvenção vai ter que estar dentro da contestação? Não é mais em peça apartada? E aí a pergunta ainda tem um desdobramento, questiona, e se apresentar em peça apartada, isso vai ser um vício que vai inviabilizar o processamento dessa reconvenção? Vejam só, doutores, vou procurar fazer um apanhado rápido aqui, mas a questão é um pouco ampla. O atual Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil de 73, ainda em vigor até pelo menos a semana que vem, dizia o seguinte, que a contestação e a reconvenção deveriam ser apresentadas em peças autônomas, em peças apartadas. Então, o prazo para apresentação de ambas era o mesmo, 15 dias, só que o réu deveria apresentar uma peça para a contestação e uma peça para a reconvenção. Disso surgia uma grande dificuldade, uma grande controvérsia doutrinária e jurisprudencial, que era a seguinte, o dispositivo falava, as peças devem ser apresentadas concomitantemente. O artigo 299 do atual Código, do CPC de 73, dizia, contestação e reconvenção devem ser apresentadas em peças apartadas no mesmo prazo e concomitantemente. Por conta disso, parte da doutrina sustentava que o prazo, então, era o mesmo, 15 dias, e caso o réu resolvesse contestar antes dos 15 dias, no 5º dia, no 10º dia, teria que apresentar a reconvenção no mesmo momento, por conta da expressão simultaneamente utilizada no dispositivo. Então, dizia-se, caso o réu conteste no 5º dia, ele não poderá mais reconvir no 10º dia, porque, apesar de estar dentro do prazo estabelecido em lei, teria ocorrido preclusão consumativa, que é aquela preclusão que ocorre quando a parte pratica o ato. É a mesma coisa, por exemplo, que a parte apresentar a apelação. Ela não pode apresentar uma apelação no 5º dia e complementar a apelação no 10º dia. Na verdade, compete à parte apresentar todas as razões de apelação no mesmo momento, seja no 5º, seja no 10º, seja no 15º dia. Com relação à contestação e reconvenção,
ocorria esse entendimento, então. Dizia-se que eram peças autônomas, só que simultâneas, portanto, no mesmo momento, sob pena de preclusão consumativa. Há acórdãos do Superior Tribunal de Justiça sustentando essa posição de forma bastante tranquila. Porém, há uma outra corrente doutrinária, segundo a qual não há nenhum empecilho legal a que o réu apresentasse a contestação no 5º dia e a reconvenção no 10º, ou o inverso, a reconvenção no 5º dia e a contestação no 10º, desde que ambas fossem apresentadas dentro do prazo legal de 15 dias. Né? Então, essa corrente afastava a questão da preclusão consumativa. Dizia que ambas têm que ser apresentadas no prazo de defesa, 15 dias, e em peças separadas, mas não havia necessidade de serem simultaneamente apresentadas. Também há acórdãos do STJ nesse sentido, doutores. Não há uma posição única do Superior Tribunal de Justiça a respeito. Nós encontramos em pesquisas posições sustentando uma e outra dessas correntes. O que me parece tentou fazer o novo legislador aqui no artigo 343 foi afastar essa discussão, que no final das contas me parece que é uma discussão técnica, científica, embasada, porém não leva a muitas conclusões, porque obviamente mesmo que se entendesse que teria havido preclusão consumativa, que o réu não poderia reconvir, nem por isso ele perdia o direito de entrar com uma ação autônoma contra o autor pleiteando aquele mesmo direito. Então, na verdade, é apenas uma dúvida prática, procedimental, que acabou por ser esclarecida ao dizer que ambas serão na mesma peça. Porém, doutores, vejam só, me parece que isso causou uma certa dificuldade para o procedimento, porque o réu vai poder, na mesma peça, apresentar contestação e reconvenção. Aliás, poder não, deverá fazer, na mesma peça, a contestação e a reconvenção. Claro que em capítulos diferentes, em tópicos diferentes, para que fique claro ao juiz o que está acontecendo. Mas a lei não fala expressamente isso, e nós sabemos que tem muita gente que vai na correria botar tudo dentro do mesmo pacote e o juiz é que vai ter que se virar para tentar entender o que está acontecendo ali naquela petição, né? Então, esse já é um primeiro ponto que me parece criar dificuldades. Deveria pelo menos estar expresso no dispositivo que deveria ser formado um capítulo para a contestação e um capítulo para a reconvenção, ainda que dentro da mesma peça processual. Mas o dispositivo não define isso, apenas diz que será na mesma peça processual. Agora, uma grande dificuldade que me parece que vai decorrer disso, doutores, e que também foi uma ideia do novo código de esclarecer dúvidas atualmente existentes na doutrina e na jurisprudência, é relativamente à questão da possibilidade de ampliação do polo ativo e polo passivo da reconvenção. O que é isso? Essa também foi outra dúvida que chegou aqui e, na verdade, eu juntei as duas porque são ambas referentes ao tópico da reconvenção. Então vejam só, doutores, o que acontece? Hoje, na atual sistemática ainda do Código de 73, há uma grande discussão se o réu pode se juntar a um terceiro para reconvir contra o autor ou se esse réu pode reconvir contra o autor e um terceiro. Ou seja, ampliar o polo ativo ou passivo da reconvenção, que é uma outra ação dentro do mesmo processo. Parte da doutrina sempre sustentou que isso seria possível, que não haveria problema nessa possibilidade de ampliação do polo ativo ou passivo da ação reconvencional. Porém, alguns doutrinadores mais tradicionais diziam que isso não seria possível, porque isso criaria dificuldades, tumultuaria o processo, traria alguém estranho à ação principal para litigar na reconvenção e isso poderia criar embaraços processuais. Então, havia essa polêmica dentro da questão da reconvenção. O novo código procurou afastar isso, autorizando expressamente essas intervenções. Então vejam, doutores, o parágrafo 3º e 4º do artigo 343 estabelece, parágrafo 3º, a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. E o parágrafo 4º, a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.
Então, essa polêmica que eu mencionei no começo da resposta aqui, que havia com relação à possibilidade de ampliação dos polos ativo ou passivo da reconvenção, agora está expressamente autorizado pelo novo código. Isso poderá ocorrer. Agora, não posso deixar de apontar que temos algumas dificuldades a enfrentar, doutores. Por exemplo, como é que se dá a citação do autor reconvindo na reconvenção? Na pessoa do seu advogado. Né? O código é expresso ao estabelecer que o autor reconvindo será intimado da reconvenção, será citado da reconvenção na pessoa do seu advogado para apresentar sua defesa. E com essa inclusão de terceiro, como é que isso vai ficar? Vai ter que haver a citação desse terceiro, quer dizer, o réu entra com a reconvenção contra o autor e um terceiro. Esse terceiro terá que ser citado pessoalmente, mas não há nenhuma regra estabelecendo essa questão, não há nenhuma regulamentação a esse respeito no artigo 343, que é o único artigo que trata da reconvenção. E mais, doutores, ou me parece até mais complicado, se o réu se juntar a um terceiro para reconvir contra o autor, esse terceiro não é parte do processo. Ele precisa ser citado ou ele não precisa ser citado, porque na verdade ele vai ser autor da reconvenção. E aí, como autor, não há necessidade de sua citação. Agora, ele entra então no processo sem ter sido chamado, e aí o réu terá que responder contra esse réu reconvinte e contra esse terceiro. Me parece, mais uma vez, que a ideia foi ótima, o caminho foi, pelo menos na minha posição, uma boa escolha, mas não sei se isso vai render facilidades ou dificuldades práticas para o dia a dia forense. Eu acredito que a gente ainda vai ter que aguardar para ver como isso vai ficar, como é que vai começar a funcionar isso na prática, para que a gente possa entender e ver se foi melhor, se foi pior, se a ideia foi bem executada para a ideia de facilitar o processo, de dar rendimento ao processo. De qualquer forma, me parece que a ideia, como eu disse, foi a de tentar viabilizar. Aliás, apenas um comentário ainda para complementar essa questão, é que no projeto originalmente encaminhado pela comissão de juristas encarregados de elaborar o anteprojeto do novo código, tinha acabado a reconvenção. No anteprojeto eliminou-se a reconvenção e permitia-se que o réu fizesse pedido contraposto em qualquer tipo de processo. Como hoje existe regulamentado o pedido contraposto no procedimento sumário e nas ações perante os juizados especiais cíveis, Lei 9.099 de 95, o novo código, a ideia do novo código, do projeto do novo código, era permitir que em qualquer tipo de processo houvesse o pedido contraposto pelo réu, o que se daria dentro da contestação, como acabou ficando para a reconvenção. Só que isso acabou sendo afastado na Câmara dos Deputados e falaram, não, a reconvenção é da tradição do nosso direito, ela não pode sair da sistemática, e trouxeram de volta então a reconvenção aqui, mas numa forma como se fosse um pedido contraposto, já que ela vai se dar dentro, no corpo da contestação, como prevê o artigo 343. Então me parece que ficou aí no meio caminho, né? Quis se acabar com a reconvenção, não inserir só o pedido contraposto, aí falaram, não podemos acabar com a reconvenção, trazemos a reconvenção de volta, só que fizeram a reconvenção de uma forma que é muito próxima do que seria um pedido contraposto, ou seja, dentro do corpo da contestação. Como eu disse, eu acho que o tempo dirá se a coisa funcionou bem, funcionou mal, se isso vai nos ajudar ou vai nos atrapalhar. Ainda não dá, tem muita coisa, aliás, dentro do novo código que a gente pode dar opinião, mas não tem como dizer se foi uma norma efetiva, se vai dar resultado. Me parece até que a maioria vai dar, mas são opiniões mais do que qualquer coisa. Vamos ver aqui, temos mais outra pergunta. Aqui, na verdade, é uma pergunta a respeito de uma forma de intervenção de terceiro que foi introduzida no Código de Processo, chamada amicus curiae. Está aqui estabelecida no artigo 138 do novo Código.
Então, o artigo 138, nas formas de intervenção de terceiro, inseriu aqui uma forma de intervenção chamada do amicus curiae. E aí os colegas têm perguntado, mas quem é esse amicus curiae? O que faz esse amicus curiae? Qual é a sua finalidade de sua intervenção no processo? É uma figura nova? Foi uma criação nova? Na verdade, o amicus curiae já existia em algumas regras de leis especiais. O amicus curiae realmente não existia previsto no Código de Processo Civil como forma de intervenção de terceiro genérica, né, como está agora, né, expressamente estabelecido, mas já existia em alguns dispositivos. Por exemplo, se a gente for ver aqui no artigo 482, parágrafo 2º do Código de 73, o artigo 472, parágrafo 3º do Código de 73, já falava nessa figura. Vejam só, deixa eu só ver aqui, 482, parágrafo 3º. Vamos lá. O artigo 482, que está no capítulo que trata da declaração de inconstitucionalidade. E aí o parágrafo 3º dizia: o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Vejam só, doutores, aqui o parágrafo 3º do artigo 482 não fala do amicus curiae, mas é exatamente a mesma figura. Se a gente lê o artigo 138, que eu disse a vocês do novo código que traz o amicus curiae para o processo, diz: o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada no prazo de 15 dias. Então vejam só, é a mesma situação. Como eu disse, já existia então no nosso código, mas para declaração de inconstitucionalidade. Existia também lá na lei da ADIM, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, artigo 7º, parágrafo 2º da lei 9868 de 99, que é a lei que trata da ADIM, na lei que regulamenta a Comissão de Valores Mobiliários, também é um dispositivo que regulamenta. Então, na verdade, não é uma criação do novo código. Na verdade, o novo código o que fez? Trouxe essa figura do amicus curiae para possibilitar que ele atue em qualquer processo. E quem é esse amicus curiae? Esse amicus curiae, na verdade, é um terceiro alheio ao processo que tem interesse ou conhecimentos técnicos ou embasamentos jurídicos ou técnicos para ajudar na melhor solução daquela questão. Então, diante de uma questão que tenha repercussão social, que tenha interesse da sociedade na solução, o juiz pode admitir, e esse terceiro pode requerer o ingresso, o juiz pode solicitar, as partes podem solicitar, que esse terceiro, com esses conhecimentos técnicos, com conhecimentos específicos a respeito da questão, participe do processo, traga elementos para que o processo tenha a melhor solução possível, a solução mais justa possível. É como se fosse, grosso modo, um assistente, só que um assistente do juízo e não do autor e nem do réu. É alguém que vem para colaborar com o processo. Ele não vem colaborar com o autor e não vem colaborar com o réu. Ele vem colaborar com o processo, com a justiça, para que se busque a solução mais adequada, mais próxima do justo, da realidade fática das questões. Então, a tradução até que se faz de amicus curiae é amigo da corte. É aquele que vem para ajudar o juízo para que o processo possa ter a melhor solução possível, a solução mais justa, mais adequada possível. Não é tão novo, mas como regra para o processo, é uma figura que a gente vai ter que entender e trabalhar como é que ela vai se inserir no nosso dia a dia dos processos. Mas me parece também muito bem-vinda e muito adequada. Doutores, então eu acredito que a gente procurou solucionar algumas das questões que recebeu aí, estamos fazendo aqui uma triagem das questões, mas é muito importante que vocês continuem nos mandando as perguntas, os doutores peguem suas dúvidas, não se acanhem de mandar. Vocês viram que a gente aqui não fica lendo o nome de quem manda, tal.
porque a ideia não é falar, mas o advogado não sabe, o advogado não entendeu. A ideia é esclarecer a todos. Tenho certeza que a sua dúvida pode ser a dúvida de vários colegas. Então, mandem suas perguntas para que a gente possa, aos poucos, ir tentando ajudar não só quem tem essa dúvida, mas outros colegas que também possam ter as mesmas dúvidas, aí aprendendo a entender, a trabalhar com esse novo formato que está sendo trazido aí pelo nosso código. Tá? Muito obrigado, então.